Você já amou alguém que não deveria? Alguém que você sabia desde o primeiro instante que ia te machucar, mas mesmo assim você voltava toda noite como quem volta para casa? Eu amei. E o pior de tudo é que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Cada mensagem que eu mandava às 3 da manhã, cada desculpa que eu inventava para passar na rua dela, cada vez que eu fingia que era coincidência a gente se esbarrar naquele bar minúsculo no centro da cidade. Eu sabia. E mesmo assim, eu escolhia ela. Todas as noites, eu escolhia ela. Fica comigo até o final dessa história, porque talvez você reconheça algo em você mesmo aqui. Talvez você tenha sido esse erro para alguém, ou talvez alguém tenha sido isso para você. E se você sentir que precisa ouvir isso hoje, se inscreve no canal, porque a gente vai falar de coisas que ninguém tem coragem de admitir em voz alta. Esse é um pacto silencioso entre nós. Você fica, e eu conto tudo. A primeira vez que eu a vi, ela estava sentada sozinha numa mesa de canto, num daqueles botecos que cheiram a cerveja velha e promessas quebradas. Ela fumava como quem está tentando esquecer alguma coisa. Não era um cigarro nervoso. Era um cigarro de quem já desistiu de alguma batalha interna e agora só observa a fumaça subir, lenta, sem pressa. Eu não deveria ter olhado 2 vezes. Eu tinha meus próprios problemas, minha própria vida, meus próprios fantasmas, mas tem algo em certas pessoas que te puxa, sabe? Como se elas fossem feitas do mesmo tipo de dor que você. Ela não sorriu quando nossos olhos se cruzaram. Ela apenas me olhou de volta, direto, sem desviar, como se estivesse me dizendo, eu sei quem você é. E o mais assustador é que eu senti que ela sabia mesmo. Não quem eu era de verdade, mas quem eu estava tentando esconder. A versão de mim que ninguém mais via. A que acordava às 4 da manhã suando frio. A que fingia estar bem o tempo todo. Respirem por um segundo. Porque o que vem agora muda tudo. Nós não trocamos uma palavra naquela noite. Ela saiu do bar antes de mim, e eu fiquei ali, olhando para a cerveja morna na minha frente, sentindo que algo tinha mudado dentro do meu peito. Era como se ela tivesse aberto uma porta, que eu mantinha trancada há anos. E o pior é que eu nem sabia o nome dela. Eu não sabia nada sobre ela. Mas eu sabia, com uma certeza que doía, que eu ia vê-la de novo. E eu vi. 3 dias depois, na padaria perto da minha casa, às 7 da manhã, ela estava comprando pão e café, vestindo um moletom largo demais e com o cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem, sem máscara. E foi aí que eu percebi que ela era ainda mais perigosa assim, com essa cara de quem acabou de acordar, com essa vulnerabilidade que ela não conseguia esconder na luz da manhã. Dessa vez, eu falei com ela. Não lembro exatamente o que eu disse. Algo estúpido sobre o tempo ou sobre o café, alguma coisa completamente irrelevante. Mas ela riu. E aquele riso, meu Deus, aquele riso era torto, meio cansado, mas real. Ela me deu o nome dela como quem entrega um segredo. E nós ficamos ali, parados na fila da padaria, conversando sobre nada e sobre tudo ao mesmo tempo. Foi assim que começou, sem grandes declarações, sem promessas, apenas 2 estranhos que se reconheceram na dor um do outro e decidiram de forma tácita que iam caminhar juntos por um tempo. Só que ninguém avisou que esse caminho ia ser um precipício. As semanas seguintes foram uma confusão de mensagens tarde da noite, de encontros que nunca eram planejados, mas sempre aconteciam, de conversas que duravam horas e te deixavam exausto, mas te faziam sentir vivo. Ela tinha um jeito de falar que era quase violento de tão honesto. Não tinha filtro, não fingia. Se ela estava com raiva, você sabia. Se ela estava triste, você via. E quando ela estava feliz, meu Deus! Quando ela estava feliz, ela iluminava quarteirões inteiros. Mas tinha algo errado. Desde o início, tinha algo muito errado. Ela nunca falava sobre o passado. Toda vez que eu tentava perguntar, ela desviava, mudava de assunto, fazia uma piada, acendia outro cigarro.
E eu, como um idiota apaixonado, aceitava. Porque eu tinha medo de que, se eu pressionasse demais, ela desaparecesse. E eu não podia deixar ela desaparecer. Não quando ela tinha se tornado a única coisa que fazia sentido nos meus dias. Presta atenção nisso, porque é importante. Às vezes a gente ama alguém não pelo que essa pessoa é, mas pelo que ela nos faz sentir, pelo jeito que ela nos tira de nós mesmos. E isso é perigoso, porque quando você começa a precisar de alguém para se sentir vivo, você para de viver. Eu comecei a notar os sinais, pequenos, sutis, mas estavam lá. Ela desaparecia por dias sem explicação. Voltava diferente, mais distante, como se tivesse voltado de um lugar que eu não podia alcançar. Ela tinha cicatrizes que ela escondia, não as físicas, as outras, as que a gente carrega por dentro e que só aparecem nos momentos de silêncio, quando você olha para alguém e percebe que tem uma guerra acontecendo ali dentro. Uma noite, nós estávamos deitados na cama dela e ela começou a chorar. Do nada, sem aviso. Eu tentei perguntar o que era, mas ela apenas balançou a cabeça e se virou de costas para mim. E eu fiquei ali, olhando para as costas dela, sentindo ela se afastar mesmo estando a centímetros de distância. Foi nesse momento que eu entendi. Ela não estava comigo. Ela estava fugindo de alguma coisa, e eu era apenas o esconderijo temporário. Mas eu não saí. Eu não terminei. Eu não fiz nada do que deveria ter feito, porque no fundo eu também estava fugindo. Das minhas próprias sombras, dos meus próprios medos, da minha própria solidão. E ela era a única pessoa que fazia tudo isso parecer um pouco mais suportável. Então nós continuamos, numa dança estranha, meio doentia, onde nenhum dos dois admitia que estava se afogando. Nós éramos dois náufragos tentando se salvar um ao outro, sem perceber que estávamos apenas nos puxando cada vez mais fundo. Teve uma manhã, eu lembro exatamente, era um domingo, e estava chovendo. Aquele tipo de chuva fina, irritante, que não para nunca. Nós tínhamos brigado na noite anterior por alguma coisa idiota que eu nem lembro mais. E ela tinha saído batendo a porta, como fazia sempre que as coisas ficavam intensas demais. Eu fiquei acordado a noite toda esperando ela voltar, olhando para o celular, checando as mensagens a cada 5 minutos. Ela voltou de manhã cedo, encharcada, tremendo de frio. Entrou no apartamento sem dizer nada, foi direto para o chuveiro. E quando ela saiu, com o cabelo pingando e os olhos vermelhos, ela se sentou na beirada da cama e disse, com uma voz tão baixa que eu quase não escutei: "Eu não sei amar direito. Eu não sei como fazer isso sem destruir tudo." E foi aí que eu deveria ter entendido. Que ela estava me avisando. Que ela estava tentando me proteger dela mesma. Mas eu não quis ouvir, porque eu estava convencido de que o meu amor ia ser suficiente para consertar o que estava quebrado nela. Como se amor fosse cola. Como se só de querer muito eu pudesse juntar os pedaços. Que ilusão absurda, não é? A gente sempre acha que vai ser diferente, que o nosso amor vai ser a exceção, que a gente vai conseguir salvar aquela pessoa que ninguém mais conseguiu. Mas a verdade é que ninguém salva ninguém. A gente só afunda junto ou aprende a nadar sozinho. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional que me deixou exausto. Tinha dias em que ela era a pessoa mais incrível do mundo. Acordava cedo, fazia café, me mandava mensagens bobas durante o dia, ria das minhas piadas ruins. Nesses dias, eu me convencia de que tudo ia dar certo, que nós íamos dar certo. Mas aí vinham os outros dias. Os dias em que ela acordava olhando para o teto como se estivesse presa numa prisão invisível. Os dias em que ela não falava, não comia, apenas fumava cigarro atrás de cigarro e me olhava como se eu fosse um estranho. Nesses dias eu não existia. Ela estava completamente imersa numa dor que eu não conseguia entender, muito menos curar. E eu tentava. Juro que eu tentava. Fazia tudo o que podia. Ficava em silêncio quando ela precisava de silêncio.
falava quando ela precisava ouvir alguma coisa, segurava a mão dela mesmo quando ela tentava puxar. Mas não importava o que eu fizesse, eu nunca era suficiente, porque o problema não era eu, nunca foi. Teve uma vez que eu perguntei para ela, numa dessas noites em que a sinceridade dói mais que a mentira: por que você fica comigo se você não me ama? E ela me olhou com aqueles olhos cansados e disse: quem disse que eu não te amo? E foi aí que eu entendi a verdade mais cruel de todas. Ela me amava, mas ela se amava menos. E quando você não se ama, você não consegue receber amor de ninguém, porque você acha que não merece, que é uma farsa, que a qualquer momento a pessoa vai descobrir quem você realmente é e vai embora. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você já tenha sido essa pessoa. Ou talvez você tenha amado alguém assim. E se você já passou por isso, você sabe. Você sabe que é uma das dores mais profundas que existem. Porque você está ali inteiro, oferecendo tudo. E a pessoa não consegue aceitar. Não porque não quer, mas porque não consegue. O fim veio devagar, como vêm todas as mortes lentas. Não foi uma explosão, foi um apagar gradual, como uma vela que vai ficando sem cera. As mensagens foram ficando mais espaçadas, os encontros mais raros, os silêncios mais longos. E nós dois sabíamos o que estava acontecendo, mas nenhum de nós tinha coragem de dizer em voz alta. Até que uma noite ela disse: nós estávamos sentados no mesmo bar onde tudo começou, no mesmo lugar, e ela simplesmente olhou para mim e disse: eu preciso ir embora. Não era uma pergunta, não era um pedido de opinião, era uma afirmação, uma sentença já decretada. Eu perguntei para onde. Ela disse que não sabia. Eu perguntei por quê. Ela disse que precisava se encontrar. Eu perguntei se ela voltaria. Ela não respondeu. E foi assim que terminou. Sem briga, sem drama, sem lágrimas, apenas um abraço longo, apertado, desesperado, como se nós estivéssemos tentando gravar um no corpo do outro para nunca esquecer. E então, ela saiu. E eu fiquei, olhando para a porta fechada, sentindo que uma parte de mim tinha ido embora com ela. Passaram-se meses. Eu tentei seguir em frente, saí com outras pessoas, trabalhei mais, mudei de apartamento, fiz tudo o que dizem que você tem que fazer quando um relacionamento termina. Mas ela não saía da minha cabeça. Eu via ela em tudo. No cheiro de cigarro na rua, na música tocando no rádio, na chuva batendo na janela. Ela tinha se tornado parte de mim, e eu não sabia como arrancar isso. E então, quase um ano depois, eu a vi de novo. Foi num show, numa casa pequena na Zona Norte. Ela estava diferente, o cabelo mais curto, a postura mais ereta. Ela parecia inteira, como se tivesse encontrado os pedaços que faltavam, e quando nossos olhos se cruzaram, ela sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas verdadeiro. Nós conversamos depois do show. Ela me contou que tinha viajado, que tinha feito terapia, que tinha finalmente enfrentado os demônios que ela passava a vida inteira fugindo, e que ela tinha pensado em mim, todos os dias, que eu tinha sido importante, que eu tinha sido mais que importante. Mas que naquela época ela não conseguia me amar do jeito que eu merecia. E eu, naquele momento, percebi algo. Eu não estava mais apaixonado por ela, não da mesma forma. Eu tinha mudado também, tinha crescido, tinha aprendido que amar alguém não significa se perder nessa pessoa, que às vezes deixar ir é a maior prova de amor que você pode dar. Nós nos despedimos naquela noite com um beijo na testa, delicado, final. E eu senti uma paz estranha, porque eu entendi que ela precisava ser o erro que eu escolhi todas as noites. Porque foi através dela, através dessa dor, dessa confusão, desse amor impossível, que eu aprendi a me amar também. Que eu aprendi que não dá para salvar ninguém que não quer ser salvo.
que não dá para amar alguém por dois. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários apenas "eu senti". Se essa história tocou em você de alguma forma. Se você já foi esse erro para alguém, ou se alguém foi esse erro para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha. Porque às vezes a gente precisa saber que não está sozinho nessa dor. Ela foi o erro mais bonito que eu já cometi. E eu não me arrependo de nada. Porque foram esses erros que me fizeram quem eu sou hoje. E talvez, no final das contas, a gente não ame as pessoas certas. A gente ama as que nos transformam, mesmo quando essa transformação dói como o inferno.